prontinho, não era minha bateria que estava acabando, né? Era a bateria do celular. Bom, nós estávamos falando, né, dos avanços nas pesquisas no interior das universidades, dos institutos, já da identificação de problemas, né, dessa clareza para traçar as soluções, mas da falta de incentivo, investimento e de políticas públicas para isso, né. Para aprofundar essa discussão apresentada pelo Saviani no século XIX, de intenso debate, também vou sugerir um texto, vou colocar lá no grupo depois, aqui no grupo, né? Vou postar o vídeo aqui no grupo, da Carlota Boto, sobre os debates acerca da instrução primária às vésperas da República, que vai colaborar um pouquinho, a partir dos pareceres do Rui Barbosa, em entender esse ideário iluminista republicano e que não havia concordância, né, entre esses projetos e as propostas. Acho que fica importante, ajuda a aprofundar um pouco o que foi esse século XIX em termos de debates, de propostas, né? E o que o autor traz, né, como legados, que vocês fizeram boas sínteses, como eu já disse. Houve a institucionalização de um local e de um modelo para a formação de professores com as escolas normais, que é um dos pontos, inclusive, de discussão da nossa disciplina, um pouquinho mais para frente, quando nós retornarmos, tá bom? O descompromisso do Estado em assumir a educação, essa descentralização desde o ato adicional, né, de 1834, que responsabilizou províncias, e mesmo com a nossa LDB, né, que deixou a cargo dos municípios o ensino fundamental. Então, o Fundamental 1, né, e a educação infantil, tá bom? A ideia de liberdade, também cultivada no sentido liberal, favoreceu a iniciativa privada na educação, principalmente no ensino secundário, muitos ginásios privados. Também, como legado positivo, essa institucionalização da escola, né, e da formação de professores, e como negativo, essa tendência a desonerar o Estado da responsabilidade de manter, financiar uma educação de qualidade, tá? Então, dentre essas muitas propostas e debates apresentados pelo Saviani, eu vou então sugerir o texto da Carlota Boto, que termina dizendo o seguinte: a universalização de uma escola democrática e de qualidade é ainda neste país projeto de futuro, né? E aí, pensando no nosso contexto atual de pandemia, né? Que a situação de normalidade está tentando ser mantida a qualquer custo, ainda que não tenhamos uma situação de normalidade, né? De reproduzir aquilo que tínhamos na escola em um outro formato, em uma outra plataforma, né? Que é muito complicado. Há pouco alguém compartilhou também, a Meline, se não me engano, um texto interessante sobre as fundações, né? A Fundação Lehman, que já fez chamadas de editais, já selecionou professores para produção de conteúdo e vendas desses pacotes, né, de conteúdos, né? E a escola é mais do que isso, né? A escola é viva, né? A relação da educação, né? Aqui nós estamos nesse vídeo, quantas tentativas eu fiz aqui para gravar. Claro que é um formato que precisamos adaptar, mas o olho no olho, a formação humana, o contato, faz toda a diferença para quem tem uma perspectiva de educação humanizadora, emancipadora, né? É diferente. Não é só conteúdo, tá? Então, vou deixar lá o texto, né, pra gente pensar. E aí, né, pensando nessa fala da Carlota Boto no final do texto, penso, né, como ter uma democracia sem educação de qualidade. E aí alguém compartilhou agora um pouquinho a live do Frigoto, né, eu acompanhei ontem, né, a grande parte dessa live, e que ele dizia isso,
como é que a gente escolhe bem representante, como é que a gente questiona, como é que os nossos jovens têm condições de pensar para além da vida do consumo e da vida imediata e pensar numa proposta de sociedade, se a escola não oferece para ele essas ferramentas desse conhecimento sistematizado, acumulado pela humanidade, com qualidade, né? Como escolhe representantes, como participa democraticamente, né? Como constrói a democracia, né, no país. E sem investimento, né, não é possível a gente construir um sistema nacional de ensino e nem erradicar o analfabetismo, né? Então, apesar de tudo isso, de toda essa angústia, de todos esses legados, desse peso, eu achei interessante no final aqui o diálogo e a interlocução, né, que vocês fizeram, a Lucimar,